Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Souza e eu estou no podcast mais tecnológico e empoderado do Brasil, o Mais Talk Menos Show. Aqui o bate-papo é fácil e sem firulas, e muito menos show. Nossa convidada de hoje é a Valéria Batista, que ela é escritora, palestrante no TDC e tudo mais, e ainda atua com o mundo de cloud computing. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a história, carreira e vários outros assuntos com ela. Vamos lá? Olá, Marcos. Olá, pessoal do canal. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? É sempre uma honra estar falando um pouco sobre a carreira de cloud, chamando o pessoal para atuar nessa área. Nós temos aí uma carreira ao longo dos anos de desenvolvimento. Acontece muita coisa nesse meio tempo, nem tudo são flores, mas hoje a gente vai bater literalmente um papo reto, contar um pouco de como é que foi essa trajetória e para quem quer encarar, né, esse mundo da cloud, né, siga-me para mais dicas. Arraste para cima, né? É. É, você falou sobre isso de chamar mais pessoas para cloud. Você é uma testemunha de TI? Olha, eu poderia dizer que eu sou uma evangelista de TI, porque a TI caiu para mim de paraquedas. Eu não posso dizer que TI estava no sangue, porque eu venho de uma outra área, muito nada a ver, né? Até mesmo por questões financeiras e falta de foco quando eu era mais jovem, né? Vamos colocar assim. Então, minha primeira experiência profissional foi em uma fábrica de plástico, sem nenhum glamour, né? E eu não tinha ideia do que eu ia fazer da minha existência. E do nada surgiu assim a oportunidade de fazer um curso técnico, uma bolsa, né? E tinha algumas opções, e eu gosto de brincar que quando eu estava olhando ali as outras opções, eu olhei assim: ah, tem técnico em informática, acho que essa daqui é a menos ruim. Eu vou fazer essa aqui mesmo. E foi assim que eu comecei, né, a minha trajetória na tecnologia. Tentei ser programadora, mas não levei muito jeito para coisa. E trabalhei na área de suporte, área tech, administrador de redes, rodei alguns estados aí fazendo migração. E literalmente, ao invés de dizer que caí na nuvem, eu fui para a nuvem, né? Foi uma trajetória assim muito bacana, mas a gente vai contar um pouquinho aí ao longo do podcast como é que isso aconteceu na minha vida. O que que deu errado na minha vida que eu fui para a nuvem? E era essa mesma pergunta que eu ia fazer já. Como que você descobriu a cloud computing? Como que você caiu na nuvem, né? Evaporou? Então, mais ou menos isso, né. Para variar, eu estava trabalhando num lugar, não estava muito feliz, assim, com tipo, às vezes durante a nossa carreira a gente para, se olha no espelho e pensa: "Nossa, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu tô fazendo ao longo dos anos? O quanto eu cresci, me desenvolvi", né. E eu estava num momento meio que numa bad, assim, estava meio frustrada, e eu comecei assim: "Cara, eu preciso conversar com pessoas diferentes, né, além de só não menosprezando os colegas do trabalho, mas eu que precisava de algo novo, precisava de um pouco de emoção na minha vida, né. E daí eu comecei a interagir mais no LinkedIn, eu comecei a seguir mais as comunidades para ver o que estava acontecendo, sobre o que as pessoas estavam falando, o que estava em alta, né. E eu fui em algumas palestras aqui em Porto Alegre, né, sou gaúcha, e o pessoal estava falando muito de Microsoft Azure, e eu olhei assim: "Microsoft eu sei o que é, Azure eu nunca nem vi, o que que é esse negócio?". E eu fui em É várias Azure ou Azure? Azure e seria a versão português. E se a gente for pelo SAT, a gente não vai falar Azure, nós vamos falar Azure, né? Daí só que eu acho Azure uma coisa meio americanizada. Azure eu acho abrasileirado, então eu fico no meio termo e falo Azure. Tem algumas pessoas que vão dizer que eu tô falando errado, mas a gente sabe do que a gente tá falando. Então, é ciência. Eu vou falar Azure, sim, você vai ter que me aturar falando Azure, porque eu não vou falar Azure. Porque talvez se eu estivesse nos Estados Unidos eu falaria Azure. Mas nós não estamos, estamos terras tupiniquins e vai ser assim que vai ser esse negócio. Vai E ser assim? agradeça por eu não falar com sotaque de indiano, que seria bem pior. Nossa. Mas enfim, eu vi o pessoal falando muito de cloud, sabe? Eu vi outros providers também, AWS, GCP, alguma coisa de Oracle Cloud também, que estava começando ainda. E eu pensei assim, cara, essa infraestrutura que eu trabalho hoje, esse negócio tá com os dias contados. E quem estiver trabalhando melhor com esse negócio de cloud vai se dar super bem. E eu fiquei pensando assim, eu já não estava feliz com o que eu estava fazendo. Então eu comecei a estudar.
por conta. Aí eu ia nos eventos, vi o que o pessoal estava comentando, comecei a aumentar as minhas conexões no LinkedIn, conversar com essas pessoas, ver que cursos que elas estavam indicando, e meio que comecei a nadar sozinho nessa onda, surfar essa onda, né? E só que nesse meio tempo eu troquei de emprego, né? E a outra empresa que eu trabalhava também, não tinha nada a ver com nuvem. Aí eu fiquei um tempo, parei de estudar isso, foquei em outras coisas, né? O trabalho nos puxa para outras vertentes. Aí, de novo, eu pensei, cara, eu voltei para estaca zero, já nem me lembro mais o que, que era aqueles negócios que eu estudava, nem sei mais cadê essa nuvem, não lembro mais nem o endereço do portal, eu vou ter que começar tudo de novo. Só que, para variar, a grana estava curta, né? E daí eu pensei, nossa, mas essas certificações são muito caras. E daí eu peguei, comecei a conversar com um, com o outro e descobri que a Azure estava dando, né, certificação de graça. Eu pensei, cara, eu preciso disso. E comecei a estudar, comecei a procurar comunidades, né, que falassem disso e tudo mais, treinamentos. E no passar do tempo, né, eu em tudo que era evento, era sábado, eu estava em evento, era dia de semana, era de noite, todo tempo que eu descobria que tinha um evento, eu estava lá. E nessa época eu já era coordenadora de trilha no TDC, então comecei a ter contato com outras pessoas bem sêniores, né, da área, e fui pegando dicas com eles também. Eu sempre fui uma pessoa muito de conversar, eu não tenho vergonha de sair perguntando, sabe? Quem tem boca vai a Roma, né? Já diz o ditado. Então eu já ia perguntando para todo mundo o que achava, qual que é melhor, qual que é pior, oportunidade de trabalho e tudo mais. Quero fazer uma migração de carreira, mesmo estando, né, dentro da TI. Às vezes a gente fala assim: ah, mas é muito fácil, você pega e só troca de setor. É, mas quando a sua empresa tem esse setor para você trocar, quando você não tem essa opção, você tem que olhar para fora. E daí você, em muitos momentos, é sênior na vaga que você tá, na especialização que você tem, e daí você tem que pegar e dizer assim: olha, eu não tenho experiência com isso aí. E daí uma pessoa vai dizer assim: ah, mas eu precisava, então eu não posso pagar o mesmo salário que você recebe hoje fazendo o que você faz. Você vai vir para cá e você vai ser uma pessoa júnior. Sim. Aí você vai precisar abrir mão disso, né? As áreas de equilíbrio, né? Falando sobre a questão salarial. E você está disposto a isso? Em determinados momentos a gente não consegue fazer. Então, eu costumo brincar que eu ia em tanto evento que eu cheguei. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu participei de um que era um sábado à tarde. E o pessoal estava falando sobre migração de file server. E eu estava achando aquilo ali o máximo. Nossa, eu vou fazer isso, vai ser fantástico. Tava me sentindo a última bolacha do pacote, fazendo um monte de pergunta ali, era pelo YouTube a transmissão, e eu perguntando, perguntava isso, perguntava aquilo. Assim que terminou a transmissão, a pessoa que estava fazendo ali o treinamento me chamou no LinkedIn e perguntou se eu já trabalhava com cloud. Eu assim, não, eu estou me especializando em Azure e estou procurando uma oportunidade. Eu estou trabalhando, mas aqui onde eu estou não tem nada de nuvem, não vou conseguir nada aqui. Aí ele disse: ah, você se interessaria de fazer uma entrevista? E eu, opa, Opa. claro, né? Eu tinha Z900, né, para fundamentos, né, de Azure, e eu estava já com a prova Z104, que é seguindo a linha de infraestrutura, né, marcada. Daí fiz a entrevista com ele, depois fiz uma entrevista com um outro sócio da empresa, esperei uns dias, quando faltava uma semana para mim fazer a Z104, eles me chamaram. Daí eu pedi as contas da outra empresa que eu estava lá e comecei a trabalhar com cloud. Aí eu me lembro que eu comecei, né? Fui lá, peguei computador, as coisas tudo, e daí eu já senti a pressão, né? Ah, semana que vem você vai tirar a próxima, né? Isso, vou lá tirar a próxima, preciso de socorro, preciso passar nessa prova, né? Para fazer bonito pro chefe, né? Não tem como. Mas passei, foi tudo de boas, né? Depois me tornei MCT, tirei outras certificações, né? Então, continuei dentro da área e continuei meio que na parte de evangelista de cloud, né? Eu faço parte hoje do comitê técnico do TDC, estou indo para sexta trilha cloud seguida, já vai quase 2 anos aí nessa função, né? Conversando com profissionais da área, trocando figurinha, organizando eventos, isso é muito bacana. Inclusive, TDC agora em março, né? Fiquem ligados. Olha, Tem que a legal. trilha 0800 também. Inclusive, eu vou estar palestrando e coordenando dessa vez, né? Estar palestrando na trilha de carreiras, na trilha DevOps e na trilha de Software Security na palestra Stadium, que é da trilha de 0800, né? Então, tô sem grana para pagar, não tem problema, assiste lá.
vamos falar sobre, né, a segurança em camadas, falando de aplicações, né, aquilo que não te contaram. Então, a gente vai ter que avaliar agora que nós estamos na cloud, como é que as nossas aplicações vão estar seguras. Vamos falar sobre vários gaps aí. E também vou estar na parte da trilha de cloud, né? O dia todo aí vocês vão ter que estar me aturando, mas é muito bacana. É uma vertente, assim, que eu falo muito para as pessoas sobre cloud, porque eu vejo uma debandada muito grande, por assim dizer, de profissionais Vamos, que eram de infraestrutura, né? Pessoas que, assim como eu, pararam no tempo em algum momento da sua carreira ou estão paradas no tempo. As coisas estão se modernizando muito rápido e elas estão com dificuldade de acompanhar esse movimento. Então, hoje eu faço um programa de mentoria voluntária, né? Estou atendendo 30 profissionais durante 6 meses. Tem outras pessoas me ajudando também, MVPs, AWS Builder, né? Tem um pessoal de peso junto nesse grupo comigo, mas foi uma iniciativa do meu canal, né? O canal canal da Cloud. E essas pessoas, assim como eu, vêm da área de infraestrutura, e alguns no momento estão desempregados, outros estão trabalhando, mas fazendo o trabalho do dia a dia de sysadmin, de técnico de informática, e estão vendo um movimento muito grande com relação à nuvem, mas o dia a dia de um profissional de cloud, ele pede muito mais do que isso. Né, quando você sim, precisa fazer, né, uma migração com o cliente, precisa indicar melhores práticas, precisa até mesmo avaliar com ele se ele deve ou ir para a nuvem ou não, porque nem toda empresa deveria nem estar na tudo. nuvem, né? Para algumas se torna muito caro e difícil de gerir, e de certa forma elas ficam muito expostas para ataques, né? Lembrando que a Era isso, segurança da nuvem não é responsabilidade do provedor. Só um era isso, comentário. era isso que eu ia falar também. Você acha que todas as empresas têm essa capacidade de ir para a nuvem em algum momento? Ou esse sapato não serve para todo mundo? Eu acho que esse sapato não serve para todo mundo, sabe? Porque o que que acontece? As empresas hoje, elas podem tranquilamente trabalhar dentro do ambiente on-premise quando ela não precisa de uma necessidade de crescimento, uma expansão. Um e-commerce da vida não tem condições de trabalhar hoje, ser competitivo apenas com o ambiente on-premise. Agora, a lojinha da esquina, ela não precisa trabalhar na nuvem, ela precisa só de um computador e um sisteminha ali que roda, se bobear até num Excel. Mas as empresas em geral, imagine uma empresa de médio porte, ela vai ter um profissional de tecnologia lá, o mesmo cara que passa cabo, é o cara que formata, é o que cria usuário no AD e é o que mexe no Fire. Aí ele vai ter que saber mexer em nuvem, para Já ir para a fui. nuvem também. Então, aí essa pessoa vai ter condições, essa empresa indo para a nuvem, o que, que vai agregar para ela? O que, que vai trazer para ela de valor? As empresas que vão para a nuvem hoje são aquelas que elas já têm um parque de máquinas, já têm um data center ou mais, elas precisam crescer ou elas precisam se livrar de máquinas defasadas. E comprar máquinas e reestruturar um parque hoje não é viável. Você vai ter aquela regrinha do CAPEX versus OPEX, onde você vai trazer um parque de máquinas do zero, vai ter que arrumar a instalação, criar VLANs, arrumar Fire, liberar porta. É muito trabalhoso. Então, o ambiente híbrido, eu acho que ainda é um ambiente que vai perdurar por muito tempo. Porque empresas para nascerem na nuvem hoje são, em sua maioria, startups, fintechs, ela está nascendo na nuvem. As pessoas, elas se literalmente contratam uma de cada estado, elas vão levar anos-luz para se ver e tá tudo funcionando. Sabe, a gente não precisa ir num data center ver se o ar-condicionado está funcionando, ver se tem algum problema lá, se choveu, se não pingou alguma água lá dentro, né? Quem nunca foi dentro do data center num momento Queimou a de régua de chuva? energia. Nossa, eu me lembro que uma vez eu cheguei para trabalhar, eu passava o corredor passava na frente do data center, eu olhei o relógio de temperatura, daí eu olhei de novo. Aí só deu aquele frio na espinha, né? Você é o primeiro a chegar numa segunda de manhã, olha o valor, né, da temperatura que está aparecendo ali, pensa assim, algo de errado não está certo. Passa o crachá, quando abre, parece que está entrando nos portões do inferno, né? Só falta o Satã ali te recebendo e dizendo welcome, ou alguma coisa do gênero. E daí você pensa assim, cara, tá tudo apitando aqui dentro. Aí você olha Aconteceu. pro hack, ou para os hacks, né, e pensa assim, quem que eu posso desligar? Daí fica brincando, né, Unidunité, Salame Aí você pensa assim, cara, eu não posso desligar nada, tudo isso aqui é Nenhum. necessário.
Aí você pensa assim: "Não, mas alguma coisa eu vou ter que desligar, porque senão eu vou ficar sem ninguém", né. Superaqueceu, olha o ar-condicionado, não tá funcionando, aí pega, né, um ventilador de algum lugar que a gente descobre que tem um ventilador, abre todas as janelas do corredor, mas não adianta muita coisa, e liga para Deus e o mundo: "Ó, ferrou, o que que a gente vai fazer?", Ar-condicionado. sabe. Isso é infraestrutura física raiz, não tenho saudades, né, mas é a É, realidade de muitas pessoas hoje. eu lembro que eu já peguei casos de o ar-condicionado tá pingando em cima de máquinas, Hum, em cima de também. storages. Ah, que Nossa. legal. Uma coisa Ou tão bonita chegava, de se tinha ver. metade das réguas de energia, assim, todas paradas, assim. É, porque o que que acontece? Tem empresas que ainda têm um data center bacana, né, mas eu já trabalhei em empresa que o data center era umas mesas, né, só faltava pegar uma tábua, né, que a gente brinca, várias mesas, assim, empilhadas, um monte de maquininha, tudo que sobrou até de usuário. "Ah, esse aqui o usuário não quer mais, beleza, agora você é o servidor". Foi promovido a servidor ao invés de virar carcaça. E aquelas paredes de Abençoou. aham, "Ó, tô aqui te promovendo a servidor". E parede de compensado e o servidor estava ali, tipo, botava uma chave na porta, não sei por quê, porque era só, né, vem com o ombro, assim, um pouquinho mais de jeito, botava a parede toda abaixo, nem precisava ser a porta. Isso é a vida real, né, a gente fala de grandes empresas, com data centers incríveis, etc e tal, isso é a nata, é o povo que tá bem. Agora o povão não vive assim, a vida como ela é o data center que tem, é as coisas que tem, daí pede, né, uma máquina nova, pede um novo storage, "Ah não, a gente precisa desse aí, vamos se virando". Então a empresa precisa ter uma maturidade, quando a gente fala de nuvem. Porque o que que acontece? Isso é um problema para muitas empresas, porque não é a TI que paga as contas. O que paga as contas é o produto que ela vende, né. Então, daqui a pouco, se é uma empresa alimentícia, ela vai se preocupar: "Ah, aqui o leite, que é o que importa. Ah, aqui é o feijão, a gente vende feijão, preciso de coisa para isso aqui". Ou se é, sei lá, uma empresa têxtil, eu vendo roupa. Isso é importante, é isso que bota pão na mesa para nós. A TI faz parte da empresa, então ela fica em segundo plano. Agora, se a empresa ela vive de tecnologia, daqui a pouco ela é uma fábrica de software, ela pode ter uma visão totalmente diferente disso, né. E não são todas as empresas que vivem da TI. E por isso que existe todo um drama de profissionais hoje, porque eu falo com pessoas, assim, todos os dias, que me procuram e falam: "Valéria, eu trabalho, sou sysadmin ou sou o técnico da TI, eu sou o TI tudo incluso, eu sou o Severino e eu quero trabalhar com cloud". Daí eu pergunto: "Aí na sua empresa tem cloud?". "Não, nem sabem o que é isso". Então cloud não tem como ser para toda empresa, que tem empresa que nem sabe o que que é cloud, sabe. O problema é que tem muitos profissionais acordando e eles pensam assim: "Cara, o que que eu vou fazer para me sumir?", né, e daí eu vou precisar pegar uma vaga júnior e vou ter que literalmente achar alguém que abra uma vaga júnior, porque júnior é difícil. É isso que eu ia falar. Por que que na nossa área, eu sofri muito isso com isso também, para conseguir uma vaga júnior, né? Por que é tão difícil? Eu acho que o que que acontece? Tem empresas aonde você consegue fazer uma escalada profissional. Por exemplo, você começa lá desde menor aprendiz ou estagiário, pega lá uma vaga N1, N2, alguma coisa do gênero, e você vai crescendo. Existe esse senso de preocupação que a pessoa se sinta à vontade, e ela vai, né, se adaptar dentro da empresa. Só que tem empresas que ou não têm essa política ou não tem espaço para isso. A gente tem um número menor de pessoas, ou quando surge uma vaga, ele precisa de um cara da NASA. A gente até brinca, né, sobre isso na consultoria para quando vai fazer entrevista, bota uma camisetinha com o logo da NASA para ver se impressiona, né, seu recrutador. Porque eu acho que quando a pessoa lá vai abrir uma vaga, ou a equipe, né, que abre a vaga lá, ela pega todas as características de todo o setor da TI e bota numa vaga, ou eles precisam de alguém que saiba fazer tudo e não precise de ajuda de ninguém. Já precisam de uma pessoa sênior, porque a gente está tocando o projeto e a gente precisa tocar isso aqui. Eu não tenho tempo para ensinar. Eu preciso de uma pessoa que já saiba. Mas é muito difícil, assim, a gente pena muito mais para achar uma empresa
que faça assim adote essa estratégia. O que eu indico para as pessoas sempre, né? Procurar, tem alguns sites na internet que eles fazem aceleração de desenvolvimento focada em empresa. Então, se a pessoa está desempregada, ela pode se cadastrar, seria tipo um bootcamp, alguma coisa do gênero. Ela faz algumas aulas e as pessoas que se saem melhor dentro daquela trilha de conhecimento, elas são chamadas pela empresa para fazer uma entrevista e elas entram como estagiárias, né? A empresa que eu trabalho pratica isso. E elas começam do zero. Depois de um tempo, né, elas são reinseridas como colaboradores de fato, né, CLT. Mas não são todas que fazem isso. E isso é um problema. Né? E eu falo muito com as pessoas do meu grupo de mentoria sobre isso, que independente da sua idade ou da sua trajetória, você precisa de alguma forma chamar a atenção, ainda que o hard skills a gente desenvolve. Mas eu, particularmente, minha opinião, né? Você não precisa concordar comigo, por isso que é minha opinião, mas eu acho que os soft skills ou você tem ou você não tem. Porque Nosso convidado falou isso. você pode melhorar alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito Sim, comunicativa. Se eu estou quieta, é porque eu não estou bem. Isso é meu. A Valéria é assim. Se deixar, eu falo o podcast todo sozinho, não deixo você falar. Isso faz parte de mim. Eu sou assim, sempre fui assim. Agora, se eu preciso, né, de uma pessoa que vá no cliente, que se expresse, que converse, que pergunte, e eu contrato uma pessoa que é tímida, ela não vai gostar. Ela vai dizer: eu sim. não quero fazer isso, eu não me sinto à vontade. E isso é soft skills. Ela é uma pessoa que daqui a pouco seria um ótimo programador, mas ele não sabe no cliente explicar os negócios. Então ele vai ficar atrás das cortinas porque a pessoa é assim. Eu posso dizer para ela: olha, se você melhorar isso, eu posso te colocar mais em contato, daqui a pouco você pode ir para uma outra vertente, mas eu preciso entender se é isso que o profissional quer, se ele se sente à vontade. Porque se disserem para mim ficar numa pecinha o dia todo codando, eu corto meus pulsos de primeira. Porque eu não gosto. Não vai rolar. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de entender. Tenho, né, sou professora, então eu falo muito, Eu, né? eu, eu, eu sempre falo que eu gosto muito de problema. Resolver problema, eu acho que eu aprendo demais, assim, na hora que você tá Exato. com um problema, assim, no maior room, 10 horas, 12 horas, e ninguém sabe o problema, e você tá lá Uhum, caçando, debugando e correndo atrás para resolver aquilo. Eu acho sim. isso sensacional. Eu sou movido a problemas. O ser profissional de TI raiz é movido a problemas. Então, não adianta, né? Assim, se não quer resolver problema, né? Como eu comentei antes de nós entrar, pode ir vender essa arte na praia, porque, assim, problema vai fazer parte da sua vida diariamente. Quando você não tiver um, alguém vai lhe arrumar um. Isso é fato, né? Mas é uma coisa bacana, realmente. Se aprende muito, né? E a gente precisa ter uma linha de aprendizado até mesmo para poder passar isso para as outras pessoas. E tem Isso. pessoas que não, tipo, eu trabalhei com pessoas que diziam assim: isso aqui eu sei fazer, se eu te explicar, eu posso ser mandado embora, porque eles não podem me mandar embora porque só eu sei fazer. O que aconteceu? A pessoa foi mandada embora do mesmo jeito, eu tive que aprender sem a ajuda dela. Foi Sem muito dela. pior. Eu queria matar o cidadão, né? Mas o que, que eu ia fazer? Então, não tem mais isso. O profissional hoje de TI, eu vejo que mudou um pouco. Eu não tenho tanto tempo de carreira assim, a gente tá fechando o quê? Uns 14 anos, tem gente que tem 20, 30 anos, tem muito mais tempo de estrada, né? Eu comecei também mais velha, né, por outras questões que eu comentei no início, né, que TI não estava no sangue, mas enfim, não me arrependo, isso também faz parte da minha trajetória e me ajuda também com pessoas que eu falo sobre transição de carreira. É diferente quando você diz assim, ah, você vai conseguir e tudo mais, e a pessoa olha assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu posso dizer, bom, eu sei, porque já passei também, então não vou lhe dizer uma coisa que eu não tenho certeza, né? Passei na pele também. É, eu também, assim, eu nasci no Capão Redondo, né? E Uhum. tive um início bem diferente, porque desde os meus 7 anos eu sabia, quando eu vi o computador pela minha primeira vez, eu falei, eu quero mexer com esse negócio. E, e sempre fui correndo atrás do meu queijo ali. Eu era tipo o Uhum. ratinho correndo atrás do queijo. Mas eu morava na favela, não tinha outra coisa além de ou o cara era micreiro, o cara ficava Sim. consertando o computador ali, formatando.
ou que eu fiz isso por muito tempo, ou o cara Uhum. era programador. E o programador nunca me agradou, porque, meu, ficar ali parado, ficar. Eu não Nada contra gostava programadores, daquilo. tá? Mas é que não é nosso norte mesmo. Não é, cara. Hoje eu gosto de programar, mas é para outras coisas, Sim, não é para criar um super sistema, né, de controle de estoque, alguma coisa assim, um API, sei lá. sim. É, então, e aí eu fui me aprendendo, correndo atrás das coisas. Depois de muito tempo eu vi que tinha um mundo lá fora, né? Demorou um tempão. E aí eu queria até te perguntar, o que que você acha que é mais fácil? Um dev vir para cloud ou um cara de suporte vir para cloud? Eu acho que o dev ele ir para cloud já é uma coisa que ele precisa, tá? Em algum determinado momento, porque assim, hoje quando ele vai codar, ele vai subir o ambiente, ele não vai mais subir para um servidor. Tipo, no meu micro funciona. Ai, como eu ouvi isso, eu odiava. No meu micro funciona, então eu vou botar teu micro em produção, né, para não dizer outra coisa no final. Mas enfim, hoje, quando o programador ele está trabalhando, além dele ter que entender de mais de um modelo de linguagem, principalmente se você é um full stack, né, é o cara que faz tudo, e e também esse lado da nuvem também tem que ter uma adaptabilidade das pessoas. Se o cara não sabe mexer com Git, que seria o primeiro ponto, nem dá para se chamar de programador. Ele vai para Git, vai para GitHub, ele vai ter que entender como que as coisas funcionam dentro de um provider, qual que é as ferramentas que ele vai utilizar, porque assim, hoje em grandes empresas, o cara que seria da infra hoje na nuvem, ele dá permissão para os caras que são de desenvolvimento e tchau e benção. Azure DevOps, para quem usa, ou outra ferramenta, se vira aí, meu filho, eu não vou ficar acompanhando contigo. Pipeline é teu. Tchau e benção, boa sorte. Mas o cara que é do suporte, que é da infra, ele tem todo um entendimento de como que funcionam as coisas no modo físico. E agora a gente está no metaverso, digamos assim, só que sem um óculos chique. Então você tem que entender como que isso está se comportando na nuvem. Eu sempre digo para o pessoal de infra que a gente tem um background muito bom. A questão é agora entender como que isso está se comportando na nuvem e eu acho que para os programadores, de certa forma, é até mais fácil, porque você vai continuar programando. A questão é para onde você está direcionando seu código e como. Agora, para quem é da infra, eu senti na pele uma dificuldade, e eu vejo muitas pessoas com dificuldade também, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro estágio era para a parte de infraestrutura. Era um suporte lá, raiz. Meu primeiro dia de trabalho eu formatei 30 máquinas Windows XP e eu me lembro assim que eu era tão cru com tecnologia, só para constar, eu não tinha computador em casa, tá? Que isso fique bem claro. A minha professora que me indicou para aquela vaga. E dela me falou assim, Val, a gente vai formatar todos os computadores daqui. Aí eu olhei assim, uau, formatar computador, como será isso, né? Aí ela olhou para mim bem séria, quantos computadores você já formatou? E eu fiquei, nenhum, não tem computador, eu falei pra ela. Aí ela me olhou com uma cara de espanto, tipo, acho que ela pensou que, né, eu entendi alguma coisa, pelo menos, né? Eu acho que nesse momento ela se arrependeu de ter me indicado, mas paciência. Daí ela assim, então eu vou fazer um e você faz os outros. E eu, tá bom, CDzinho, Windows XP, depois eu ligava pra Microsoft pra ficar hackeando. Isso vai ficar gravado, que droga. Mas eu ligava do orelhão, né? Porque a gente não tinha celular, né? Vocês jovens não entendem sobre o que eu passei, mas eram momentos interessantes, assim, nossa, tive licença pelo celular e eu já usei essa licença em várias máquinas. Uau, eu sou um hacker! Meu Deus! Era assim, ó, momentos de ilusão total. Mas enfim, o que que acontece? O profissional hoje de cloud, né? Ele não entende só de cloud, ele entende também de ferramentas de orquestração, entende de migração, entende de como é que lida com o cliente. Aí imagina só, eu sou recrutador. Aí chega um cara para mim que trabalha com suporte, que trabalha com infra, o cara mexe com equipamento físico, ele mexe com, sei lá, com AD, com Fire, com até melhorzinho. Vamos botar um 365 ali só para não dizer que não entendo nada de nuvem. Mas daí o que, que o recrutador vai olhar e vai perguntar para você? Ah, você já fez alguma replicação de AD e tudo mais?
Não. Você entende de conceitos, né, de nuvem, quando a gente fala, né, sobre migração de um banco de dados, como você migraria um SQL Server, por exemplo, para a nuvem? Subiria uma máquina. E tá, e o que mais? Pois é, não sei. Porque a pessoa ela não tem prática. É um mundo novo, isso que é uma droga. É um mundo novo com outras regras, sabe, com outras coisas que para um provider é melhor, para outro provider é melhor, sabe? E as pessoas precisam se adaptar. Já diz, né, um grande sábio que sobrevive aquele que melhor se adapta. Então eu entendo que quem é infra raiz precisa se adaptar para ontem. Eu sempre conto uma história curiosa de desgraça, né? A desgraça a gente nunca esquece. Que eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, não vou citar o ano, porque a minha idade não é o foco dessa talk, mas eu me lembro que eu tinha um colega que ele. Nem se falava dessas troças na época, mas ele era meio evangelista, assim, de ferramentas de automação. E eu sempre ficava folgando nele, né? Porque eu tenho esse humor meio sarcástico. E a gente, quando ia fazer, eu era plantonista, né? De infraestrutura, aquela Uhum. coisa toda. Quando a gente ia fazer atualização, por exemplo, eu tinha uma atualização do banco para fazer. Aí eu tinha que parar serviço em várias máquinas, subir arquivo, né? Era CentOS na época que a gente trabalhava. Aí tinha que alterar a permissão de pasta, subir o serviço em uma por uma, garantir que estava ok, fazer teste. Isso levava um tempo. Aí ele chegou um dia com uma automação em Jenkins, que eu nunca tinha visto o carinha com aquele paninho. Ué, o cara é um garçom aqui? É o Da onde é que, da Lacter onde é que Hambúrguer. tiraram esse desenho, né? Será que foi ele que fez, né? Ignorância as ganha, né? E daí ele assim, olha só, é só vocês pegarem, né? Eu e meu outro colega plantonista, ele veio explicar. É só vocês pegarem essa pastinha aqui, onde o pessoal vai largar a atualização, clicar aqui e ele vai fazer tudo. Daí espera ele dar o ok, vocês vão lá e testam. Aí eu fiquei olhando, tinha uma senhorinha que ela vinha limpar a sala para nós, né? Acho que era quase horário de almoço, nós estávamos voltando do almoço, que eu sei que ela estava limpando a mesa da frente. Aí eu olhei assim, é só clicar nesse botão aí? Daí ele, sim. Então eu chamo a dona fulana aqui, ela vem, faz, eu não precisa mais de mim para ser plantonista. Rimos muito, né? Fiquei open to work em alguns meses, então eu sempre falo pro pessoal, né? Gente, a gente precisa se adaptar, né? Eu Precisa. levei, né, pro lado sarcástico, né? Claro que eu não queria ir pra rua, mas eu deveria de ter entendido o que ele queria me dizer naquele momento, sabe? Só que eu sempre tive esse lado meio palhaça e isso me custou algumas oportunidades. E eu sempre levo muito pro pessoal hoje, olha, quando você souber de alguma tecnologia, alguém vem, fala sobre alguma coisa, sabe? Daqui a pouco você está sem tempo de estudar isso hoje, mas entenda o conceito, sabe? Saiba sobre o que ele está falando, o que isso pode lhe influenciar, porque assim, lá na frente isso pode lhe custar várias oportunidades. E assim, profissional de TI, ele precisa estudar a vida toda. Porque em algum momento aquilo que a gente aprendeu e era muito bom, e era uma MacGyver naquele negócio, daqui a pouco não serve para mais nada, sabe? E em algum Exatamente. momento, né, do século, disseram que quem soubesse, né, datilografar jamais ficaria desempregado. E a gente sabe que isso é uma mentira. Então, assim, daqui a pouco, daqui 10 anos, não vai mais ser cloud, vai ser outra coisa. Computação quântica tá aí. Então, daqui a pouco vão inventar outro negócio. Daí todo mundo que era muito fera em cloud, ó, joga esses diplomas aí tudo para longe, vão aprender outra coisa. E a vida é assim. A gente não pode se apegar, eu sou o mestre dos magos em tal coisa. Cara, essa tecnologia pode ficar defasada. Isso é tecnologia, não é nem o corpo humano, então o corpo humano a gente tem que ficar estudando. Então, o que adianta? A gente precisa estar sempre atualizado, sabe por quê? A oportunidade vai passar e se você não conseguir pegar esse trem, você fica para trás. Eu queria entrar nesse assunto de conhecimento, né? Porque eu Uhum. vejo que a gente tem muita dificuldade ainda das pessoas entenderem a base. É. Tipo assim, os conceitos, a cultura, é, também, assim, para o mundo de cloud, o que que você acha também se é importante, se é relevante o conhecimento, vamos dizer, de redes? Uau! Conhecimento básico. Nossa! Sim, sim, porque, nossa, falou, ótima pergunta, porque o que acontece? Por que eu falei que um profissional de infraestrutura, ele se dá bem na nuvem se ele entender como esses conceitos foram virtualizados? Eu tenho uma pessoa na mentoria que ela era vendedora.
tá? Vem de uma carreira totalmente diferente. E eu conversei com ela e falei assim: é óbvio que quando você estiver fazendo um laboratório e alguém falar sobre, por exemplo, falando de Azure, falar de uma VNet, falar de uma subnet, uma rede hub spoke, você pode, e eu não me admiraria se você não ficasse, que nem aquele meme do John Travolta, que o cara fica assim, tipo, meu, o que é isso? Porque a pessoa ela não tem um background de conhecimento técnico naquela estrutura. Tudo bem, a VNet é um nome, poderia ser, né, uma VPC, falando de AWS, por exemplo, e vai aí as nomenclaturas dos outros provedores, mas a lógica é sempre a mesma. Uma pessoa que ela não tem, ela quer trabalhar com infra na nuvem, mas ela não tem um prévio conhecimento, ela pode? Pode, mas ela vai apanhar muito mais. E isso eu não tenho a dúvida disso. Porque o que acontece? Isso eu falo pro pessoal da mentoria abertamente. Eu não vendo sonho para ninguém. Eu falo assim: olha, você quer mesmo fazer isso? Quero. Então te prepara, porque assim, ó, você vai fazer pergunta boba, vai ter gente que vai olhar atravessado, você tá arrancando atrás nessa corrida, sabe? Imagina uma corrida de Fórmula 1. Você fez vários testes lá, o pessoal faz as baterias, quem saiu melhor ali nas corridas teste é os que vão sair lá na frente. Os que foram piorzinhos, sai lá atrás. A estrada é a mesma? Mas você sai em desvantagem. Então, conhecimento de rede, para quem quer trabalhar com isso, é necessário as ganha. Até uma coisa que eu digo, eu quero trabalhar com cloud, não sei o que, botou essa ideia na cabeça e inventou. Beleza. Se você não tem um background de infraestrutura, por que esse lado de infraestrutura? Não tem só infraestrutura, tem muitas outras coisas falando de nuvem, sabe? O pessoal foca muito ali, máquina, máquina, máquina. Gente, máquina virtual é caro pra caramba. A gente não tá mais, a gente já passou dessa fase, sabe? Ninguém mais pensa em máquina, é plataforma como serviço, software como serviço, é container, é Kubernetes, esquece isso. É máquina, é só aquilo que não tiver como, sabe? Esgaçou todas as possibilidades, beleza, vai ter que ser no roxo, tá? Saco. Vamos lá. Porque roxo é caro, a gente paga licença, é tempo de computação, tem que ficar vendo se pode desligar ou não o negócio, ver se pode comprar adiantado, já para É, diminuir preço, é é muita caro até regra. a manutenção, né? Porque você tem que Sim, ficar olhando, atualizando, então é sua custa muito mais caro. responsabilidade, exatamente. Então, eu sempre falo, se você quer trabalhar com cloud, não tem background de infra, não tem background de programador, eu venho fazendo uma transição de carreira, eu vendia picolé na esquina, quero trabalhar com nuvem. Não sei de onde você tirou essa ideia, mas se você quer, cara, tem outras vertentes também falando de nuvem. A nuvem precisa se vender, né? Tem muitas consultorias de mercado que precisam de pessoas, né, que falem com o cliente, né, os famosos leads, né? A gente vai fazer uma apresentação. Você não precisa ser a pessoa que tem o conhecimento técnico, que é a que vai fazer, mas você tem que ser um bom vendedor. Então, isso seria uma Exatamente. estratégia, né, de entrar no clubinho, digamos assim, e não sair tão atrás dos outros, né? Tem outras coisas também, mas só citando isso. Mas não tem como você assim, e até ontem eu estava vendendo jornal no farol ali e agora eu sou profissional de nuvem. Cara, não se ilude, não é assim, sabe? Porque, eu sei abrir o portal, eu sei criar uns negócios ali e já posso ser analista de nuvem. Eu Negativo. fiz um bootcamp ali em uma semana, um mês, e agora eu já vou Isso. ganhar R$ 5.500 lá no Grupo Primo. O golpe tá Ops! aí, cai quem quer. Ai, A vida é, real é diferente, bem diferente. diferente. Uhum, Diferente. Eu queria falar uma coisa bem assim, eu sou apaixonado por isso, que é a infraestrutura as code. O uhum. Como código. infraestrutura por código, né? Como Uhum. código. Você sabe me explicar de uma maneira fácil por que surgiu o infraestrutura por código e qual a importância dele hoje? A importância dele hoje, em termos práticos e trazendo assim bem para a vida real, imagine que você trabalha numa empresa, você tem que criar 5 computadores. Não vai me cair um pedaço lá no portal, lá bonitinho, adicionar máquina, seleciono, e nananã, deixa ela criar, vou lá de novo, seleciono, nananã, faço isso 5 vezes. Enquanto isso, eu tomo meu café, converso com alguém no corredor e tá tudo certo. Agora, se você trabalha numa empresa, pega um cliente, né, não vou dizer o nome, mas, por exemplo, um cliente que nós temos, ela tem 800 máquinas do parque, em uma subscrição.
Aí alguém disse assim: eu preciso, né, mandar uma atualização de alguma coisa aqui aleatória para essas 800 máquinas. Preciso criar aqui um código para fazer isso, ou eu vou ter que ir nas 800 máquinas e fazer isso na mão. Quantas pessoas eu vou precisar para fazer isso? Quanto tempo que eu vou levar para fazer isso? E qual a probabilidade de se errar alguma coisa? Então, perceba que quando a gente fala de nuvem, primeira coisa, as empresas elas podem crescer de uma forma que elas não podiam antes. E elas podem entregar e elas podem criar seus próprios sistemas muito mais rápido, porque eu não preciso ficar comprando máquina, montando rack, passando cabo. Ponto. Estou na nuvem, estou crescendo, né? Sou um, sei lá, um Mercado Livre da vida, um Magazine Luiza da vida, uma Amazon, uma Netflix. Como é que a Netflix vai entregar os filmes que você quer ver para você e todo o resto do mundo ao mesmo tempo? Aí, claro, a gente vai subir a regra, além de infraestrutura, a gente vai subir um pouco o nível. Mas, falando em infraestrutura como código, a importância disso, bom, foi exatamente como um colega lá me falou, Valéria, é só clicar aqui e vai executar tudo automaticamente, porque ele já tinha feito a automação, ele me mostrou só a tela onde eu tinha que clicar num botão, a Valéria foi lá e disse assim, então não precisa mais de mim, e em algum tempo depois realmente não precisaram mais, eu fui pra rua. Então, infraestrutura como código hoje, Terraform é essencial você saber. Ansible é uma coisa que é muito importante. A Azure lançou o Azure Bicep, né, ano passado no Ignite. Só que ele é muito bom. Eu indico, inclusive, em algumas lives que eu participei, eu falei sobre ele, porque o que acontece? Dentro da plataforma da Azure, a gente utilizava muito modelos em JSON, que eu particularmente não gosto muito, porque a parametrização é um inferno. E quando eles lançaram o Bisp, ele é muito mais simpático e intuitivo para pessoas que estão começando na área e tentando entender como infraestrutura, como código se comporta. Então eu indico particularmente para que, assim, ó, cara, não entendo nada de Terraform, Ansible eu vou ter que botar no Google porque eu não sei o que é isso. Olha Bicep, Bicep, bracinho mesmo, é esse cara. Muito bom. Só o ponto negativo é que ele funciona apenas para Microsoft Azure. Né? Por isso que eu digo, é para quem não entende nada de nada, estou começando, estou me ambientando, é um bom começo. Depois disso, investe no Terraform, porque o Terraform ele não é uma plataforma de uma nuvem, muito pelo contrário, ele faz a criação do seu ambiente em tudo que é lugar, inclusive dentro de casa, né, se for o caso, e ele é uma plataforma muito usada de mercado. Com certeza não vai lhe abrir portas, vai lhe abrir portões. Então, saber Terraform é essencial. Por isso que eu digo, cara, Eu, nuvem é uma coisinha. O pacote todo é muito mais do que isso. eu gosto muito do Ansible, eu sou apaixonado por Uhum. Ansible. O Ansible para mim é fantástico. É vida. É vida. Quando eu fiz a minha primeira aplicação lá para rodar um cluster de Rabbit, Uhum. e achei fantástico, assim. O Sim, conceito, e facilidade e tudo mais. E eu acho que é tudo uma questão de se adaptar. Tudo aquilo que a gente não sabe se torna estranho e é da natureza do ser humano. Agora eu vou dar uma filosofada. É da natureza do ser humano não querer aprender. Isso não é um problema seu, isso é um problema genético. Sabe por quê? Cada vez que a gente aprende uma coisa, o nosso cérebro gasta energia através dos nossos neurônios. E ele tem a ideia de que quanto menos energia ele gastar, mais tempo o nosso corpo vai durar. Ele sabe que a gente não é imortal, mas ele quer durar o máximo de tempo possível. Então, quando você aprende alguma coisa, você está gastando aquela energia. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que você gastou energia, ele não queria, ele também vai gerar um que a gente poderia dizer um sentimento de prazer com aquilo ali, porque olha, eu aprendi esse negócio e ele vai querer vivenciar isso de novo. Então, por isso que depois que você entra no ritmo, você quer fazer sempre, mas é tão difícil atravessar esse muro a primeira vez. É por isso que a gente vê pessoas que são tão focadas em uma determinada tecnologia, ou até mesmo, esse cara que ele levanta todo dia às 5 da manhã para correr, para andar de bike, para fazer não sei o quê. Da onde ele tira isso? Porque o cérebro acostumou. Então, na verdade, nós precisamos acostumar o nosso cérebro a gostar disso. Vencer essa barreira, vencer esse preconceito. Mas eu não sei como é que eu vou conseguir me convencer. Bom, olha, para o futuro da sua carreira, pensa daqui a 5, 10 anos. Isso que você faz, talvez não pague nem o salário mínimo. Então, que isso seja um bom incentivo para você.
Boa. Falando sobre isso mesmo, sobre início de carreira, a gente tem, vamos dizer, hoje em dia, muitos cursos rápidos, Uhum, bootcamps. Temos a certificação como modo de aprendizado e temos a faculdade. sim. Para quem está começando, o que que você escolheria? Então, depende da empresa que você quer, tá? O que que acontece? A empresa que eu trabalho, a gente tem os dois lados. Eu sou formada em ciência da computação e tenho MBA em cloud computing, tá? Eu trabalho em uma consultoria. Tem clientes que se eu não tivesse uma graduação, uma pós, não iam nem querer olhar minha cara. Isso não é culpa da empresa, é o cliente que ele quer uma pessoa que ele considere capaz para fazer aquilo ali. Eu tenho 10, 11 certificações em cloud. Talvez se eu não tivesse nenhuma, determinados clientes não iam querer olhar a minha cara. Isso porque o cliente exige um profissional XYZ. Agora, dependendo da empresa que você vai trabalhar, eu já vi muitas empresas grandes dizer: não precisa ter faculdade para trabalhar aqui. Eu te aceito como você está. Venha como está, literalmente. Só que isso é da empresa. Então, eu acho que a questão é que tipo de empresa você está mirando. Claro que um profissional que tem uma graduação, tem uma pós, né, principalmente se ele já morou fora ou coisa assim, ele vai ter um respeito maior até mesmo dentro da sua própria equipe. Mas lembrando que isso não é uma nota de corte, né? Eu, com certeza, se começasse hoje, eu ia fazer ou uma faculdade ou pelo menos um tecnólogo para ter um diploma ali de alguma graduação, até mesmo se você tem ideia de num futuro ir morar fora, porque isso também é bem visto, né? A gente leva, né, a apostila, o seu documento ali, seus certificados e tudo mais, tá valendo lá na para fora também, independente do país que você vai. Mas as empresas hoje têm muitas, principalmente startups, né, que tem aquela política, a gente aceita todo mundo e não sei o quê, a gente quer você como pessoa, vende, né, aquela propaganda bonita que sai bem na foto, tudo bem. Essa empresa ela tá querendo esse tipo de profissional, mas quando você chega lá para fazer uma entrevista, não esquece que eles querem o MacGyver. Só que daqui a pouco o MacGyver sem o diploma, mas é o MacGyver do mesmo jeito, né? Então, para você chamar atenção, estar, né, trabalhando na área, é bom sim você pegar, fazer uma faculdade, o bootcamp, ele é legal porque ele é uma aceleração do conhecimento. Eu sou formada em ciência da computação, então com certeza não vi cloud na minha graduação. Isso serviu para mim de alguma coisa? Serviu principalmente para quando eu me formei, lembrar de quando um professor falou para mim que a minha graduação não era coisa de mulher, né, sendo que ele era meu professor. Então, no dia que eu me formei, tive sim um ar muito especial, né, de olhar para a cara dele e a vontade era, né, mas eu não podia. Enfim, eu acho super importante. Só que o que acontece? Olhando para o lado de tecnologia, se você não é dev e está indo para infra, cloud, redes, tipo coisa da Cisco, Fortinet, Barracuda, coisa do gênero, eu acho super importante você ter uma certificação daquilo. Eu gosto de Linux, faz uma LPIC. Eu gosto de Red Hat, guarda um dinheiro porque é caro, faz uma certificação de Red Hat. É caro. Eu adoro Kubernetes, eu sou ninja. $375. Se você não participar, né, do DevOps, alguma coisa que roda o mundo aí, daí você consegue 50% de desconto, mas daí tem que ficar de olho nos eventos. Mas do contrário, guarda um dinheirinho também. Então, é um investimento que você faz em você, né? O Terraform acho que tá $75 agora. Aí eu quero ir para uma área, né, olhando para a carreira em Y, por exemplo, mais para uma área de gestão. Tira um IT V4. Perceba que em tudo a gente vai ter que ter um investimento, sabe? Você investe, às vezes consegue um voucher, né? Tipo, tem umas provas Microsoft que a gente faz, 0,800 hoje, mas só por causa disso não quer dizer que vai ser de graça. Você vai ter que investir, né, o Sim. conhecimento para conseguir passar naquela prova. Claro que E tem um tem, pessoal aí que pega uns atalhos, né? Só que o que que acontece? A pessoa se engana, sabe? Tem muitas fontes aí na internet, né? Que a gente não vai citar, que a pessoa vai lá, olha, a prova é assim, 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 etc e tal, caiu essa questão, vou olhar só essas questões, não preciso olhar o conteúdo. Beleza, mas quando você chegar para fazer uma entrevista, você acha que vai enrolar, a pessoa que já trabalha com isso, não vai. Se você enrolar, você vai passar, a pessoa não prestar muita atenção no seu perfil, quando você começar a trabalhar, o seu colega vai olhar assim, nossa, fulano é todo certificado, ó, toma aqui o serviço para fazer, esse aqui é mais difícil, fica para ti. A pessoa chega ali e quebra na primeira.
Ou sabe? senão, E o que tem muito hoje em dia, na entrevista te manda um desafio que você tem de isso. 3 a 5 dias para resolver. Uhum. Você não falou? É, e daí o que que acontece? Eu me lembro que eu tive um colega que me contou de uma situação de uma pessoa que era amigo dele, inclusive, que pediu um currículo dele, ele achou que ia indicar ele para uma vaga, mas na verdade não, é porque ele tinha umas certificações, era graduado, a pessoa teve a cara de pau de pegar o currículo do amigo, botar o nome dele no lugar, como se ele fosse aquela pessoa que tivesse a graduação, que tivesse os certificados. E ele conseguiu uma vaga ainda, com um currículo falso, literalmente. Eu falei, mas como que acontece isso? Ah, ele passou um xalalá que, minha casa pegou fogo, daí eu tô tentando pegar o certificado lá com a faculdade de novo, né? Eu não tenho para te trazer. E enrolou as pessoas lá por quase um ano, só que ele não sabia fazer nada. Nada vezes nada. Então, isso é o viés da pessoa. Tem profissionais assim que eles querem encurtar o caminho, O mas mais dia processo. menos dia você vai cair do cavalo, não adianta. E a queda é feia. É verdade. E eu queria falar sobre mais um papo sobre carreira também. A sua opinião sobre o LinkedIn, se o LinkedIn realmente funciona para quem está Funciona. começando ou para o profissional que está querendo transicionar de área. Funciona. Na verdade, eu brinco com o pessoal da minha mentoria sobre os mandamentos, né, da Val. Eu trago para eles os mandamentos para eles seguirem, né, assim como disseram no passado que a gente tinha que fazer, né, alguns fazem, outros não. Às vezes não dá vontade de fazer, né, dependendo da pessoa que está com a gente, tem vontade de violar alguns. Mas o que que acontece? O LinkedIn hoje é a nossa porta de entrada para qualquer empresa. Porque, principalmente em épocas de pandemia, que é, estamos em 2022, ainda estamos em pandemia, né? O relacionamento entre as pessoas ele está muito limitado a um computador. Né? Por exemplo, eu estou em Porto Alegre, você não está, e a gente está conversando aqui de boas. E quando uma pessoa ela quer ser vista, onde é que ela vai? Eu sempre brinco, pessoal, não é no Facebook, não é no Instagram, não é no TikTok. Você vai no LinkedIn. Isso são conexões profissionais. E eu sempre digo para as pessoas que elas devem mirar as empresas que elas querem trabalhar. Você não deve ser um profissional metralhadora. Você tem que ser um profissional canhão, porque o metralhador ele atira para tudo que é lado, daqui a pouco ele não acerta nenhuma, mas o canhão ele tem um objetivo. Quando você quer trabalhar, não me interessa que empresa que é, o cara, eu quero trabalhar na NASA. Tudo bem, se você quer, porque tem uma diferença muito grande entre o sonho e o objetivo. Sonho é uma coisa que a gente gostaria, mas a gente não se esforça, a gente não corre atrás por aquilo ali. O objetivo é assim, eu quero fazer isso. Então não me interessa se eu tiver que virar à noite, se eu tiver que acordar cedo, dormir pouco, fazer laboratório, estudar. Eu quero isso muito, então eu vou correr atrás. E no LinkedIn, existe uma coisa muito bacana porque quando você compartilha, né, aquilo que você faz, tem ali pessoas vêm, comentam e tudo mais. Fazer conexões com outras pessoas que são da área é muito importante. Eu tenho, acho que mais de 10 mil conexões hoje no LinkedIn e eu não conheço 1% dessas pessoas pessoalmente, sabe? Mas são conexões que, para mim, me trouxeram muitos frutos e eu acredito que eu também consigo colaborar com essas pessoas através das coisas que eu compartilho. E para um profissional que está buscando uma realocação, que ele está buscando, né, se inserir no mercado de trabalho, né, ele precisa levar isso em consideração. Porque ele precisa que os outros recrutadores saibam que ele existe e ele precisa também que as pessoas saibam que ele está estudando, que ele está participando de um evento, que ele está tirando uma certificação, que ele é uma pessoa que interage, sabe? Isso mostra uma pessoa interessada. Mas isso não é um sprint, isso é uma maratona. Precisa haver uma constância. Isso nos custa tempo? Com certeza. Mas eu brinco que eu sou a rata de LinkedIn, porque eu passo com ele o dia todo aberto. Tem coisas ali que eu olho assim, nossa, fulano tem essa certificação aqui que eu queria fazer, essa pessoa colocou aqui uma dica de onde estudar, eu vou por ela. Já pego, já compartilho, já passo na minha rede também. Ó, pessoal, a dica é boa, vamos correr atrás, vamos lá. Vou participando de eventos, né? Já faço, né, um compartilhamento sobre o evento, já marco as pessoas que eu quero que vejam, isso que eu quero que elas vão. E eu sempre falo, pessoal, o seu LinkedIn tem que estar condizente com aquilo que você quer. Se você está desempregado,
coloca lá um open to work, não tenha vergonha. Isso é muito melhor até mesmo para as pesquisas dos recrutadores. Outra coisa que eu digo, não fica colocando lá, né, no nome do cargo, em preparação para isso, mirando não sei o quê, vou fazer tal prova tal dia. Não, porque isso não é o nome de uma vaga. Isso não é, sabe, uma coisa que um recrutador estaria procurando. Ah, eu quero ver quem vai se certificar nessa prova em tal mês. Não é isso que ele está procurando. Ele está procurando, sei lá, um cloud engineer, um cloud expert, um cloud analyst, sabe, uma pessoa com trabalho com infraestrutura as code, cara, mas não isso. Eu vejo as pessoas botam o nome lá, estou estudando para prova, não sei o quê, vou ser tal coisa, não sei quando. Cara, isso aí não é bola de cristal, sabe? E isso também acaba prejudicando, porque daí uma pessoa mais sênior olha aquilo ali e te tira para amador, sabe? Eu sei porque eu já vi muitas pessoas. Bom, minha cunhada é recrutadora, então a gente troca várias figurinhas, né? E eu sempre pego dicas com ela para passar para minha equipe de mentoria, né? E eu falo assim: ah, a pessoa coloca isso, não, você não quer nem ver, passo longe. Sabe, a empresa que eu contrato, se eu mando esse LinkedIn, eu sou demitida no mesmo dia. E as pessoas às vezes botam no sobre um textão, assim, você não vai lembrar porque é muito jovem, né? Mas na minha época a gente usava o Orkut, né, para conversar com as pessoas, e a gente botava um textão gigante, e daí você podia aceitar ou não aquele textão, porque ele ficava na sua capa, né? Mas não é do seu tempo, você não sabe o que que é isso. E as pessoas botam um textão de Orkut ali. Não, porque eu nasci em tal cidade, eu gosto de jogar futebol, eu escuto os Beatles e não sei o que, eu tenho um cachorro, o nome do cachorro é tal. Cara, isso é a rede profissional. Não tem problema nenhum dizer se sou casado, tenho filho, mas é que não é o que você diz, é como você diz. Então, assim, quando eu estou procurando uma pessoa, não é uma regra de corte da minha vaga se a pessoa é casada ou não, se ela é separada ou não, se ela tem filho ou não, se ela tem gato, cachorro, papagaio, não me interessa. Eu quero saber quem é esse profissional. Esse profissional tem que dizer: eu trabalho com TI em tanto, desde tal ano ou há tanto tempo, eu tenho background nisso, daquilo, principais projetos que eu já trabalhei, isso e aquilo, soft skills, hard skills, certificação, né, e tudo mais, e deu. Sabe, não é um textão de Bíblia, é uma coisa resumida, só para a pessoa ter uma primeira ideia de com quem ela está conversando. E E também, uma né? dica, Uhum. só uma dica rápida também, o LinkedIn ele não é um Facebook. Não É. é, não, você não precisa se aparecer no sentido assim de querer colocar uma foto Uhum. diferente, e também nem todas as suas opiniões, por mais que a gente pregue a liberdade de expressão, democracia e tudo mais, nem tudo Vai ser você bem deve visto. colocar dentro do LinkedIn. É. Eu vi uma pessoa defendendo, não, atacando a postura do presidente da Ucrânia como se ele Uhum. fosse um, um péssimo líder por coisas políticas. Esse tipo Uhum. de coisa eu não vejo bom para a comunidade, bom Não para as vai agregar em pessoas, nada. não vai agregar em nada. Então, tomem É, cuidado com é. esse tipo de Não coisa dentro do só LinkedIn. não só política, né, política, religião, futebol, orientação sexual, isso não é lugar para ficar se acusando pessoas ou denegrindo a imagem das pessoas, sabe. Não que: "Ah, então minha opinião eu vou guardar para mim", depende, isso não é lugar de discutir isso, é uma rede profissional. O que que eu, como uma profissional de cloud, trago? Eu trago a minha equipe de mentoria, sabe, faço, né, uma divulgação quando eu converso com alguém, exalto aquele profissional, né, marco aquela pessoa para que daqui a pouco alguém, olha, está fazendo uma mentoria, daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa, né, como a gente já teve aqui alguns casos, né, de pessoas me procurarem, ah, será que eu posso ajudar? Tem vaga júnior aqui e eu tô vendo que você está fazendo mentoria, eu vou conversar com alguém, sabe? Mas eu vou participar de um evento, eu coloco lá, evento tal, chama a comunidade. Isso é uma coisa de trabalho, né? A minha opinião sobre o que a pessoa é, qual a opinião dela sobre uma coisa, isso eu guardo para mim. Eu acho que a gente vive em um mundo, assim como você falou, liberdade de expressão, mas quando a minha expressão agride o outro,
Isso não é certo. Assim como eu não quero que uma pessoa me ofenda, eu não vou fazer isso pelo próximo. Porque eu posso ter uma opinião, tipo, se eu gosto do governo ou não, mas tem pessoas que podem dizer que gostam, tem pessoas que podem dizer que não gostam, e a minha opinião não vai agregar em nada. Aquilo ali não é um debate político, eu não vou me candidatar para nada, então, sabe? Isso Realmente. não é, isso não é lugar. E eu vou lhe dizer uma coisa: tem empresas que, dependendo a vaga, os recrutadores vão para Facebook, vão para Instagram e olham como é que é o perfil da pessoa, porque ela pode ser um anjo, né, ali um anjo mau, né, um santo do paoco, né, como dizem os antigos, ali no LinkedIn, aquela pessoa ali impecável, aí você vai olhar, né, no Facebook da pessoa e é tiro, porrada e bomba. E eu vou lhe dizer que, em alguns casos, isso acaba derrubando uma boa oportunidade, né? Isso eu falo por, né, ter um familiar que trabalha com recrutamento. Não vou dizer que todo caso é isso, mas às vezes eles olham sim. Então, abra seu olho se daqui a pouco você não está colocando alguma coisa que possa lhe prejudicar, que possa parecer que você é uma pessoa que não sabe lidar bem. Por exemplo, você vai trabalhar numa equipe e tem uma pessoa com uma orientação sexual diferente de você vai tratar essa pessoa mal? Por quê? Porque você se acha superior a essa pessoa? Coloque-se no lugar dessa pessoa. Sabe que ela já tem que conviver com muitas pessoas olhando ela torto desde que ela abre os olhos até a hora que ela vai dormir. Aí você vai ser mais um. Então você não se sente bem por quê? Aquela pessoa está lhe agredindo por acaso? Ela é um ser humano como qualquer outro, tenha respeito. Aí vem uma pessoa e fala assim: eu gosto do governo. Deve ser, não, porque eu não gosto, porque o governo é isso. Cara, não, esse negócio de militante, isso é muito chato, sabe? Isso é desagradável. Aí vem uma pessoa de uma religião XYZ e você olha assim, eu não gosto. Gente, cada um na sua. Você paga as contas dessa pessoa? Não. E ela também não paga as suas. Então, cada um na sua, sabe? Vamos tentar viver assim mais pacificamente, sabe? Eu acho que quando as pessoas elas olham muito isso, se preocupam muito com isso, elas esquecem do restante, sabe? Se a gente se olhasse mais o ser humano, sabe? E tentasse se preocupar mais com o bem-estar das outras pessoas, não apenas no nosso círculo de trabalho, mas no nosso círculo de amizade. Eu acho que com o tempo as pessoas perderam a sua humanidade, e é por isso que a gente está onde a gente está, sabe? Então, quando até tem assim algumas pessoas que falam assim: eu não acredito, você abriu, quando eu falei que abri mentoria, né? E eu falei, não, eu não vou cobrar. Eu não me sinto à vontade hoje em cobrar uma mentoria, sabe? E eu falei para as pessoas, olha, eu gostaria muito, né? Porque eu tive um momento da minha carreira muito ruim, que alguém me estendesse a mão e eu não tive, mas graças a Deus, né? O mundo dá voltas e hoje eu posso fazer isso pelas pessoas. Às vezes é cansativo, mas eu faço isso de coração, sabe? E eu tenho certeza que o universo nos devolve, sabe? E a minha É, ideia é continuar fazendo isso, né? Ano após ano. eu mudei muito sobre esse pensamento, porque eu tinha um pensamento assim, eu sofri bastante Uhum. também para iniciar, o processo todo é dolorido. Foi despendido muito tempo. E antigamente eu tinha um pensamento assim, a meritocracia, eu fui, eu Uhum. fiz e eu consegui, então eu sou bom por isso. Hoje Entendi. em dia, eu falo, cara, se eu posso melhorar a vida de outra pessoa para ela não passar pelo aquilo que eu passei, Uhum. muito melhor, cara. Eu Com quero que certeza. igualizar as pessoas que vieram de onde eu vim, lá do Capão Uhum. Redondo, cara, que não tem a Sim, mesma chance, que não teve o mesmo tempo para eles conseguirem a mesma coisa. Tipo, a gente exatamente. tem que pensar a gente até vive no mundo eu até comentei com um outro convidado, no Uhum. mundo open source, né? Um Uhum. mundo que a comunidade é muito forte, que as pessoas se Sim. ajudam, e a gente às vezes não quer despender um tempo para conversar com uma outra pessoa, para É. ajudar uma outra pessoa. A gente É quer cobrar toda hora. Exato. E eu vejo, assim, que às vezes as pessoas olham assim, né, muito bonito, né, parede, vários certificados e tal, né, tem um canal no YouTube, tem canal no Telegram, canal um monte de coisa aí, e olha assim: "Nossa, tudo funciona para essa pessoa", né, tudo principalmente quando a gente tá numa bad, a gente pensa assim, eu sei porque eu já pensei: "Ai, tudo é maravilhoso, o mundo gira, o universo é diferente para essa pessoa". Não, gente, e eu faço questão de dizer que não foi sempre assim, muito pelo contrário, a maioria do tempo não foi assim. Só que, como você falou, se eu puder ajudar uma outra pessoa, mostrando para ela, né, que
pode sim, tem luz no fim do túnel. Eu sempre brinco na minha mentoria, né? Se a Samara saiu do fundo do poço, a gente pode sair também, né? Então, como que a gente pode ajudar as pessoas, né, a conseguirem isso? E isso é muito gratificante, porque assim, não tem dinheiro no mundo que pague assim quando a pessoa me liga, Valéria, agora eu consegui, fechou, deu pés naquele trabalho. Nossa, é como se eu tivesse conseguido para mim, né? Porque essa é a energia boa que isso traz. Só que, infelizmente, né, tem pessoas que pensam diferente, cada um pensa como bem entender, mas eu me sinto feliz pensando assim, então para mim tá bom assim. E para a comunidade que está comigo também tá ótimo e a gente vai continuar assim porque funciona. E vai continuar assim. Valéria, eu queria que você indicasse algum vídeo, um podcast, alguma coisa que você tenha assistido ou lido por aí. Para treinamentos, Qualquer para. coisa, até série Netflix, o que você quiser. Treinamento também, um livro legal que você leu. Cara, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ler livros. E isso é um problema às vezes para mim. Eu tenho tudo que é coisa, e se eu for indicar uma série ou uma coisa, eu provavelmente indicaria um desenho, porque isso eu sou maratonista, né? Adoro mangá, mas é uma coisa momento nostalgia. O que eu indico, assim, em termos profissionais, que eu acho que é o maior foco que a gente tem aqui, é, primeiramente, analise como está hoje a sua carreira, independente de onde ela está, foque em uma pessoa que está onde você gostaria de estar. Seja uma sombra daquela pessoa, sabe? Porque ela chegou num determinado patamar, num determinado cargo, ponto, coisa que você se identifica, não pense assim que ela é melhor do que você, apenas que ela chegou primeiro do que você, sabe? Porque o que que eu fiz quando eu comecei, né, a querer me desenvolver? Eu comecei a seguir pessoas que já estavam, né, onde eu estou hoje ou ainda estão melhores do que eu estou hoje, e eu tudo que aquela pessoa divulgava, eu consumia aquele conteúdo. Fulano disse que nesse canal aqui tem um treinamento legal, eu vou lá e vou olhar. Fulano disse que esse treinamento aqui é bom, eu vou lá porque eu dei aquele voto de confiança para aquela pessoa, sabe? E eu vou lhe dizer que deu muito certo. Então, assim, ao invés de dizer assim um livro ou um canal ou uma pessoa, eu digo assim, para cada um de nós temos um objetivo. E o que funcionou para mim pode funcionar para você também, né? Tem uma alta probabilidade. Isso é lógica, não é mágica. Então, independente de onde você está, foque em uma ou mais pessoas que estão no patamar. Não interessa se a pessoa está anos-luz de distância, não me interessa. Ela, um dia, assim como eu, não sabia coisa nenhuma. Então, ele ou ela, né, podem colaborar com a minha carreira. E se a pessoa tem comunidade, participa da comunidade, interage, sabe? Tem gente que me chama no LinkedIn, eu respondo, nossa, você me respondeu. Eu, sim, sou um ser humano de carne e osso, né, que às vezes não tem muito tempo livre, mas faz parte do script. E quando eu chamei algumas pessoas para mentoria, nossa, nem acredito que eu estou falando contigo. Eu, sim, eu falo bastante, vai ter que me aturar, sabe? Então, isso seria uma sugestão minha, sabe? Não vou fazer propaganda de ninguém, não vou fazer rótulo de nada, mas eu digo, foque em pessoas, em profissionais que estão onde você gostaria de estar. Seja uma sombra dessas pessoas, consuma o conteúdo deles, corre atrás, porque assim, o sucesso na sua carreira só depende da sua determinação. Então, tem tempo, enquanto a vida há chance, a esperança. Então, o desenvolvimento profissional e pessoal está na sua mão. Tá? Você tem a faca e o queijo na mão, então agora tem que correr atrás. E conte comigo aí na comunidade, né, para lhe ajudar. Faça parte da comunidade do canal da Cláudia, já vou vender meu jabá aqui, né? Isso Que que eu ia ali falar. rola muito treinamento, tudo 0800, como eu gosto, que é para ajudar mesmo, sabe? A gente faz de coração. Eu falo sempre a gente, mas é eu que faço, eu e o meu eu interior. Então eu sempre falo a gente, nunca falo, né, no singular, porque isso é para a comunidade, é para as pessoas. E eu não gosto de dizer que eu faço as coisas sozinhas, sabe? Eu faço as coisas para as pessoas e pelas pessoas. Aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim um dia, hoje eu faço pelos outros com muita dedicação e eu tenho certeza que cada pessoa que de alguma forma é agraciado com esse conteúdo, que ajuda ela ou ele em algo,
isso é algo que move um pouquinho mais o nosso universo de uma forma positiva. E eu tenho certeza que isso a gente leva para a vida, independente se a gente conhece a pessoa pessoalmente ou não, mas a gente tem um apreço por essa pessoa, desejo que ela continue muito bem, cada vez fazendo mais coisas, né, para a gente poder, né, aproveitar esse conteúdo e a gente vai se desenvolvendo, sabe? Porque a tecnologia, ela é uma área muito grande, né, e o sol nasceu para todos. Então, assim, estender a mão para o coleguinha não vai lhe derrubar, muito pelo contrário, você vai ter uma pessoa que lá na frente, daqui a pouco, pode lhe ajudar, né, porque ela vai ter gratidão por aquilo que você fez por ela um dia, e isso eu lhe garanto. Exatamente. Exatamente, perfeito. Eu queria te agradecer, né, por ter esse tempo livre para a gente bater esse papo aqui, que foi sensacional. Vou adicionar as suas redes sociais aqui, nas descrições, pedir para o pessoal Por curtir e favor, por favor. compartilhar o canal da Cloud, né? Não só o canal da Cloud, mas Talk Menos Show também, que é Uhum, importante para todo mundo ter mais acesso. E eu acho que histórias inspiram pessoas. sim. Então, quando a gente consegue contar aquilo que deu certo para você e aquilo que não deu certo, outras pessoas podem seguir esse exemplo e vai dar tudo certo. E as pessoas vão conseguir se aperfeiçoar cada vez mais. Com Muito certeza, e vamos para obrigado mesmo. cima. Uhum. De nada, eu que agradeço. Obrigado por você ter assistido. Deixe os seus comentários, siga lá o canal da Cloud e até uma próxima oportunidade, é claro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.